tudo bem? Sou o Samuel Stafanato e, como prometido, hoje no canal Pílulas para um Bom Relacionamento, eu trago para você o primeiro tema que eu achei importante aí como pontapé desse canal, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o relacionamento entre funcionário e chefe. Eu sei que é complicado, eu sei que são muitos tipos de relacionamento entre essas duas pessoas, mas para mim foi muito marcante o que aconteceu há um tempo atrás. Tem um cliente que eu atendo como uma parte de mentoring, de coaching que eu faço com ele, empresarial, né, com a parte de liderança, e ele me ligou meio um pouco aflito, né? Se não me engano, era uma quarta-feira, me ligou à noite. Na verdade, me mandou uma mensagem à noite pedindo para falar comigo urgente, porque o chefe dele tinha marcado uma sessão de feedback para o dia seguinte e ele não tinha ideia do que era a conversa. Aí na hora a gente começou a conversar, a gente falou por telefone mesmo, e ele falou, eu tô aflito, Samuel, porque tá tudo bem entre a gente, relacionamento, tá tudo funcionando, as entregas, tudo, mas ele colocou esse slot na minha agenda para amanhã, 1 hora, feedback, e não tem ideia do que seja. Eu falei, bom, então vamos começar aqui. Aconteceu alguma coisa nos últimos dias, semanas, talvez meses, que você acha que tem a ver com isso? Ele falou, não. Alguma entrega, algum projeto que ficou para trás, alguma entrega que não foi feita, alguma reclamação de cliente, seja interno ou externo, ele é da área de finanças, e ele falou, não, nenhum. Eu falei, sim, então, assim, bom, minha recomendação, primeira coisa que você faz, já que, pelo menos na sua memória, não tem nada que esteja pegando, que você acredita que pode ser esse motivo dessa conversa, só para poder certificar, dá uma olhada na sua agenda, revisita aí os últimos dias, semanas, talvez meses, para ver se teve alguma coisa que ficou pendente, e se realmente você está seguro de que não tem nada, vai para a conversa, porque para que você vai se preocupar com uma coisa que você não tem ideia do que está para chegar, né? Mas pelo menos faça esse exercício de refletir se teve alguma coisa e olha, normalmente a questão, quando você olha a agenda, sempre tem alguma coisa que ficou para trás, que caiu no esquecimento e você acabou não tratando. Então dá uma olhada lá, não custa nada, alguma reunião, alguma coisa que vai te fazer te ter aí um insight que possa estar relacionado com esse ponto. Ele falou, tá bom. Bom, enfim, foi para a reunião, no outro dia ele me ligou, falou, cara, você estava certo, não tinha nada, e na verdade ele marcou, ele não é comum dele marcar esse tipo de interação, quanto mais com título, né, feedback, não é comum, mas ele marcou e ele na verdade ele queria me elogiar, porque a gente teve uma entrega interessante pro board, e eu fiz parte desse projeto, então ele quis me elogiar porque meu nome foi citado dentro de uma apresentação com a equipe executiva. Fiquei muito feliz, agradeci, falei que estava à disposição e tudo mais, mas enfim, foi, eu acho que, uma dose de adrenalina desnecessária que eu tive. Eu não dormi a noite passada até essa reunião, então foi muito complicado. Bom, então a gente desligou, eu falei que era isso mesmo, para ele pensar nisso, né, com relação a como é que ele trata esse tipo de approach, né, quando chega para ele. Mas o que eu trago aqui para discutir, e aí falando um pouco desse caso, mais para a gente refletir que tipo de relação esse profissional tem com o chefe, ou o chefe tem com ele, que eles não têm essa sinergia ao ponto de sequer imaginar o que poderia ser uma conversa marcada de uma noite para o dia. O que está faltando nessa relação, né? Por que essa aflição toda dele em o fato de desconhecer o que poderia ser isso, né? Fazer com que ele ficasse tão desesperado ao ponto de me ligar à noite. Então, o ponto aqui para a gente refletir se minha relação com o meu chefe está nesse nível, ou seja,
Se o seu chefe te marcar uma reunião com você amanhã sobre um feedback, você também ficaria assim? Pense nisso. Você ficaria dessa forma, aflito, nervoso, sem saber o que estava acontecendo? Ou não? Não. Minha relação com o meu chefe, minha comunicação é totalmente aberta, não tem do que me preocupar. Provavelmente vai ser algum pedido novo ou qualquer outra coisa. Como é que está essa relação com o seu chefe? Pensa nisso, porque se está desse mesmo jeito, é um tema a você tratar, a você cuidar. Coloque aí, converse com o seu chefe, estipule aí talvez one-on-ones semanais ou quinzenais, para que vocês estreitem essa relação de forma a que esse tipo de coisa não aconteça, tá? Então a minha sugestão aqui como profissional dessa área, se eu tenho algum tema relacionado com o meu chefe ao ponto de desconhecimento do que ele está pensando ou do que ele quer, eu acho que aqui cabe uma intervenção. Cabe sim uma entrada talvez uma sequência de conversas mais rotineiras que façam com que vocês estreitem e que vocês não sejam pegos de surpresa, tanto um quanto o outro. Tá bom? Bom, conhece alguém que está passando por isso ou que tem essa queixa relacionada à chefia ou chefe com funcionário? Às vezes o chefe não consegue ler o que o funcionário está pensando, o que está sentindo. Conhece alguém? Ou você passa por isso, ou já passou por isso? Curte aí, comenta, compartilha com alguém. Estou aqui para responder perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, como agir nesse ponto. Bom, eu acho que como primeiro tema para o canal, é um assunto que sempre, talvez 60% das demandas de relacionamento tem a ver com chefia e subordinado. Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema, que eu acho que é um tema que sempre está no spot aí. Então, deixa aí o like se você gostou e compartilha com quem você acha que deveria escutar o que eu estou falando. Ok? Obrigado. Espero encontrar vocês aí na próxima sexta-feira com um vídeo novo. Tá bom? Bom final de semana.